Perante esta diferença de golos, 8-0, uma goleada no estádio 1º de Maio neste derby do concelho de Montemor Novo. Já se calculava que eram duas equipas de calibre diferente. O Grupo União Sport cedo se colocou na frente do marcador, logo aos 6 minutos inaugurou o marcador por Bruno Machado. Depois, apesar de não fazer uma partida brilhante, foi aproveitando algumas oportunidades. O Cortiço cada vez mais frágil, também devido a duas lesões, com um banco nada recheado de soluções, fez com que este jogo tivesse pouca história. 8-0 é o que fica para a história no Gamito. É verdade, Paulo, há muito pouco a dizer, fomos dizendo tudo ao longo da partida. A equipa do União acaba por vencer por 8-0 a equipa do Fazendas do Cortiço, numa primeira parte em que estava em 2-0, mas de facto lesões de Lucas e depois de Fabinho. Se a equipa já vinha para esta partida muito limitada face aos castigos e às lesões, o que é certo é que ainda ficou pior, e com o acumular dos minutos foi-se avolumando o resultado que terminou num 8-0. Já aqui está Fabinho, jogador da equipa do Fazendas do Cortiço. Era difícil, Fabinho, já com todo o plantel disponível, numa semana difícil em que muita gente não treinou, estava na cara que isto poderia acontecer esta noite. Bom, Nuno, nós já sabíamos das dificuldades que íamos encontrar aqui, só há de realçar a vitória do União no jogo, há de dar os parabéns, e para a semana temos de lá estar outra vez, porque temos jogo na sexta-feira. O Cortiço que não começou bem, mas os últimos resultados, apesar de terem sido derrotas, foram pela margem mínima. Tinha também conseguido um empate também frente aos Canaviais, mas de facto hoje, com tantas lesões e tantos castigos, as coisas, a manta ficou curta. Sim, é verdade. Nós já sabíamos que esta divisão ia ser muito mais complicada e isto faz parte. Temos de ter cara para as derrotas, caras para as vitórias e, como disse, para a semana temos de treinar e temos jogo na sexta-feira, é isso que... Vai ser difícil, Fabinho, a equipa terá argumentos para ir buscar mais jogadores, isto também não está fácil. Cortiço é um clube que não paga, mas com o plantel tão curto, hoje mais 2 jogadores a serem lesionados, as coisas ficam difíceis, e há muito campeonato ainda por fazer. É verdade, tem que ser com a boa vontade e com a vontade dos que cá estão, e foi como disse, há que dar os parabéns à equipa da União e sexta-feira temos outro jogo. Muito obrigado, Fabinho, ele que hoje saiu na formação do Cortiço também lesionado, tal como Lucas. Já estavam muitos lesionados e também 2 castigados, e as coisas foram-se avolumando no decorrer desta segunda parte face às dificuldades da equipa de Francisco Martins. O União vence por 8-0, não fez um jogo de encher o olho, em especial na primeira parte, em que o conjunto Cipriano Madeira voltou a denotar muito futebol de erro no passe, de facto perdi-lhe a conta aos passes errados da formação unionista no decorrer da primeira parte. Na segunda parte, de facto, com a entrada do jovem Luís Madeira, de facto as coisas melhoraram um pouco, e é ele que vem também aqui aos microfones da RNA para falar. Luís, boa noite. Já tinhas tido alguns minutos, poucos, hoje tiveste a oportunidade de jogar 45 minutos, como é que te sentiste? Isto para mim, antes de mais boa noite. Isto para mim é um orgulho, é um objetivo meu desde pequeno, representar aqui a equipa de séniores, e para mim, senti isto, foi muito bom. Há pouco, quando o jogo começou, passaram por ti 2 ex-treinadores teus que estavam a jogar na equipa contrária. Não imaginaste, certamente, tão cedo teres esta oportunidade? Nunca imaginei. Estive com aqueles 2 treinadores, com o Ricardo e com os 2 Ricardos, desde pequenino, e agora apanhá-los aqui nos séniores, para mim é um orgulho enorme estar aqui a jogar com eles e contra eles. Também tinha o Paulo Pinheiro na minha equipa, o treinador.
para mim é muito bom. Como é que sentiste, Luís? O jogo não estava fácil, na primeira parte a equipa errou muitos passos, conseguiste pôr bem alguma ordem e mostrar que apesar dos teus 17 anos, a bola contigo não chora. Para mim, jogando 45 minutos, 5 minutos, 10 minutos, eu sempre que entro tento dar o meu melhor e quando entrei pensei, vou dar o meu melhor. O Luís, que está na equipa sénior a treinar desde o princípio, tal como o Tira-Picos, o Ruianes, são jovens que estão a ter uma oportunidade. A pandemia traz muitas coisas más, mas não havendo o campeonato de júniores, vocês têm aqui uma oportunidade de ouro para se afirmarem no plantel sénior. Sim, acho que estarmos aqui no plantel de séniores é muito bom para nós, também para nós evoluirmos ainda mais. No entanto, é sempre bom também, por causa da pandemia, também gostávamos de jogar no nosso escalão nos júniores, mas no entanto, por causa da pandemia, não dá. E agora, Luís, o que é que esperas deste campeonato? Esperas voltar a ser a opção, apesar deste ter sido um jogo em que estava resolvido? O que é certo é que o Mister Cipriano denota confiança em ti. Eu vou trabalhar no meu máximo nos treinos, vou dar o meu máximo e sempre que for chamado vou dar tudo o que conseguir para ajudar a equipa sénior. Muito obrigado, Luís Madeira, e parabéns pela estreia com a camisola alvinegra. Aquilo que muitos jovens sonham foi cumprido hoje aqui por 3 jovens da formação unionista: Ruianes, Luís Tira-Picos e também Luís Madeira, ele que já tinha tido minutos, é certo poucos, mas agora de facto foi-lhe concedido 45 minutos deste jovem da cantera, de que muitos esperam de facto um futuro risonho. E começo por aí, porque na primeira parte, Cipriano, a equipa errou em demasia no capítulo do passe, e passes aparentemente fáceis a cerca de 1 metro. O que é certo é que este menino de 17 anos pôs a equipa a jogar. Também havia mais espaço na segunda parte, fruto do cansaço do adversário. Na primeira parte havia menos espaço, havia uma equipa bem organizada, que na segunda parte, com o avolumar do resultado, foram caindo, e aí também deu origem a que houvesse mais espaço, e quem tem qualidade de passe, como é o caso dos jogadores que já estavam, dos que entraram também, foi suficiente para pôr a equipa a jogar com velocidade, e apareceram as coisas naturalmente, os golos e as jogadas de envolvimento. Foi isso que faltou na primeira parte, Cipriano. A equipa, não sei se pelo adversário saber que mais cedo ou mais tarde iria ganhar facilmente este jogo, mas houve ali na primeira parte, é certo que marcou 2 golos e poderia ter marcado mais alguns, mas a equipa pareceu-me que jogou muito tempo em ritmo de treino. Não, o que nós falámos ao intervalo e falámos também no início, era fazermos o jogo que fizemos na primeira parte, circular a bola mais rápido de um flanco ao outro, e eventualmente encontrar espaços para os nossos jogadores jogarem de 1 para 1 ou 2 contra 1 com o envolvimento dos nossos laterais. Portanto, isso era o nosso objetivo. Aliás, treinámos isso no último treino, e tentámos fazer, só que nem sempre as coisas acontecem. Houve ali algumas combinações táticas no último terço do campo que, por falta de diálogo, que falharam. Portanto, lembro perfeitamente ali 2 ou 3 situações entre o Pipo e o Miguel, que se conhecem muito bem, e até eles tiveram essas jogadas que falharam, porque um pensava que jogava no pé, o outro queria no espaço. Quer dizer, isto havia sempre ali alguma coisa que estava a falhar, mas nunca perdemos o engodo pela baliza. Criámos ali mais 4 ou 5 situações que não entraram, também porque o Cortiço estava organizado e ainda tinha muito fogo. Na segunda parte tiveram menos, e pronto, e foi-se avolumando o resultado. A equipa chega à liderança do campeonato com os mesmos pontos do Estrela. Esse também era um fator importante, estar em primeiro. Sim, só pode ser mais motivante ainda, e mais responsabilidade de quem vai à frente. Portanto, mas gostamos de estar à frente. Vamos agora descansar bem, vamos aproveitar estes dias que não podemos treinar para recuperar. Houve agora aqui uma série de jogos e treinos desgastantes num campo pesado. Vamos aproveitar para descansar, e estamos aqui 2 a 8 dias
com o Atlético também para ficar cá com os 3 pontos. À partida, os jogos mais fáceis foram ultrapassados. À partida, nunca se sabe, até porque pode vir aí os adversários mais difíceis e o União ganhar mais facilmente, mas vem aí, teoricamente, os jogos mais difíceis. Estrela, Portela, Alcáçovas, Lusitano. A equipa está preparada para este embate nestes 5 jogos que tem pela frente? Tem que estar preparada, quem não estiver preparado não joga. Ponto. Só isso. Temos que estar preparados, queremos ganhar, temos a ambição de ganhar. Se não estivermos preparados para jogar contra aqueles que estão na parte superior da tabela, só estamos preparados para jogar com os outros, não. Temos que estar preparados para todos. Portanto, toda a gente vai estar preparada, toda a gente tem a ambição de ganhar, queremos ganhar. Portanto, agora é só a questão de esperar pelo adversário. Vamos ter que jogar com todos, a 2 voltas, em princípio. E o facto de estar a jogar quase todas as partidas em casa, Cipriano, isso pode fazer alguma moça na equipa na segunda volta? Quem tem a ambição de ganhar, se os jogadores têm a ambição de ganhar, como têm, que trabalhamos todos os dias, não podemos olhar para esse fator. Isso é um fator que nós temos que jogar sempre em casa e fora, com todos. Nós também fizemos um jogo aqui com o Redondense há 1 semana e meia e queríamos ganhar e não o conseguimos aqui em casa. Portanto, se calhar vamos às Alcáçovas ou a Viana ou ao Lusitano ou a Vendas Novas e vamos ganhar o jogo, temos potencial para o fazer. Portanto, é só estarmos tranquilos, trabalhar bem, ser humildes, ser responsáveis. Portanto, não saímos daqui de peito feito porque ganhámos a este adversário que tinha perdido há 15 dias em Évora com o Lusitano por 1-0 ou 3 semanas. Portanto, são os mesmos jogadores. Portanto, foi também um jogo muito competente do União, mesmo com algumas falhas, que isso é normal, ninguém acerta sempre, como também ninguém falha sempre. Portanto, parabéns aos jogadores porque tiveram este jogo uma atitude séria e responsável. Portanto, dignificámos o espetáculo, dignificámos a camisola e respeitámos o adversário, mas isto é mesmo assim, os golos vão aparecendo e os jogadores vão metendo as bolas. Às vezes fazemos muitas situações de finalização e não as finalizamos. Hoje fizemos e finalizamos, portanto é só isto, nada de mais. São 3 pontos, vale 3 pontos. Uma última questão para uma resposta rápida, Cipriano. Deu para hoje estrear mais 2 jogadores? O Luís já tinha tido alguns minutos. Hoje 3 jogadores, penso que o Diogo Ferreira também não tinha entrado. Deu também a oportunidade aos júniores ruianos e o Luís Tirapicos, que também tiveram a oportunidade de vestir a camisola. Como disse aqui há pouco o Luís, é um orgulho para estes jogadores vestir a camisola de sénior. Sim, e também eles têm que crescer em competição. Portanto, só o treino não chega e crescer em competição quando se está a ganhar é muito melhor porque eles vão ganhando motivação, vão ganhando capacidade, dinâmica e jogando com jogadores a priori já com mais traquejo e com mais qualidade, eles vão crescendo. Portanto, é mais fácil crescer a ganhar do que crescer a perder ou a empatar. Portanto, se eles tiverem vontade de aprender e vontade de trabalhar como têm tido, pronto, poderão um dia, quem sabe, ser titulares. Portanto, agora isto depende deles, depende também dos outros que estão a trabalhar todos para jogar. Portanto, houve jogadores hoje que não jogaram, que têm sido titulares e tem que ser assim. Portanto, se toda a gente entender isto, é muito fácil e nós vamos com certeza ter muitos êxitos. Agora, também depende muito de outros fatores que nós não conseguimos ligar, não conseguimos dominar. Portanto, o fator do treino, o fator jogo, o fator dinâmica do treino, dinâmica do jogo e vontade, nós temos. Depois temos o adversário, o árbitro, a bola que bate no poste e entra, a bola que bate no poste e não entra, que às vezes é significativa. Portanto, parabéns aos jogadores. Estes miúdos continuarem a trabalhar para dar alegrias ao clube e para eles também crescerem, portanto, e crescem assim, na minha maneira de ver. Muito obrigado, Cipriano Madeira, a dissecar então aqui esta partida em que a sua equipa venceu o Fazendas do Cortiço por 8-0. Não sei se o Francisco Martins já estará aqui também para falar aos microfones da Rádio Nova Antena. Para já penso que não. Já aqui está o Francisco Martins, o técnico da formação do Cortiço. Francisco, à partida já se sabia que ia ser difícil se tivesse todos disponíveis, mas isto de facto hoje foi aqui uma manta de retalhos. Eram 11, o pessoal que estava no banco limitadíssimo e ainda por cima 2 lesões durante a partida que ainda veio atrapalhar mais as contas do treinador. Sim, é verdade. Quem esteve presente
quem esteve presente observou isso, deu para ver, e quando assim é, os jogos quando forem de semana, é sempre difícil para estas equipas. Plantéis curtos, pessoal que trabalha, ainda meia hora antes de começar o jogo enviou-me um jogador uma mensagem que não podia vir, que não tinha disponibilidade ou estava adoentado e então não, com esta situação era melhor não vir. Mais uma alteração que tivemos que fazer, estas alterações que tivemos que fazer durante o jogo, que é muito, muito difícil para uma equipa como a Fazendas do Cortiço. Primeira parte, a equipa ainda conseguiu segurar o ímpeto do União, apenas sofreu 2 golos, mas com o passar dos minutos, a lesão também do Lucas e do Fabinho fez com que a equipa de facto não conseguisse reagir e foram-se avolumando os golos. Sim, porque era o 11 que estava em melhores condições dos que temos disponíveis, enquanto esse 11 esteve em campo, batemos-nos e conseguimos ser competentes e cumprimos um bocadinho, porque tivemos que mudar. Como eu estava a dizer, havia um jogador que faltou, até era um jogador que era para jogar de início, um jogador titular, e que logo à partida tivemos que mudar um bocadinho a estratégia, mas no entanto eles foram lá para dentro, os 11 que estavam em condições, e conseguiram dar bem conta do recado. Logo com o avolumar do tempo e do que União, as substituições e o ritmo de jogo, claro que iríamos errar mais e mais perto tive mais fácil de fazer, foi fazer gol de União. A equipa vinha de derrotas, mas por margens mínimas, no campo do Lusitano, no campo do Corval, tinha empatado em casa com os Canaviais, falhando também uma grande penalidade, o que já tinha acontecido frente ao Estrela, poderia ter dado outro ponto. Agora está numa fase pior, Francisco. As lesões, os castigos, há possibilidade de retocar este plantel ou isso está fora de questão? Vai estar fora de questão. Um clube como as Fazendas do Cortiço terá muita dificuldade nessa situação, porque precisávamos aqui se calhar de mais 4, 5 jogadores para renovar e termos aqui um impacto e uma força diferente. É difícil, e com os tempos que correm, com os apoios que os clubes têm, com tudo que vem desta situação da paragem, é muito difícil as Fazendas do Cortiço. Mas pronto, nós estávamos avisados para isso. Inclusive eu falei no final da época passada, que ia ser um campeonato difícil, que não era fácil esta equipa do Fazendas do Cortiço vir para um campeonato destes com um plantel curto, com pessoas que trabalham, em que às vezes ir aos treinos já é complicado, apresentarmos às vezes em jogos com um plantel competitivo ainda mais é complicado. Por isso não é nada que nós não tivéssemos à espera, mas foi o que eu disse aos jogadores, perdemos 3 pontos, independentemente do resultado, são 3 pontos que perdemos, e uma coisa é certa, nós estamos nesta divisão, já fizemos mais pontos do que o ano passado uma equipa em 15 ou 14 ou 15 jornadas fez. Por isso, mérito de quem cá está, mérito de quem teve a coragem de assumir e mérito destes rapazes que estão aqui, dedicam-se, e como tu viste, entrou um jogador lesionado, entrou um guarda-redes para avançado e ninguém perdeu. Este é um prémio para uma equipa que se fez um campeonato extraordinário a época passada e quis estar nesta elite. Sim, eles viram-no como isso, que era merecedor do empenho que tiveram ano passado, do campeonato bem disputado que tiveram, do crescimento que tiveram o ano passado em termos de jogo. Lógico que aqui só isso não é suficiente, porque se não tivermos elementos para ir pondo, para ir tocando, para ir às vezes mudando a estratégia acolá e ali do outro lado, é difícil neste campeonato. Muito obrigado, Francisco Martins, e esperemos que as coisas melhorem já no próximo fim de semana, que tenha mais jogadores disponíveis para mais uma jornada desta divisão de elite. Paulo, ficou tudo dito neste derby entre Grupo União Sport e Grupo Desportivo Fazendas do Cortiço, 8-0. De facto, as diferenças são enormes entre os dois conjuntos. O Cortiço muito depauperado dos jogadores nesta noite, de facto uma razia de lesionados e castigados, apenas apresentou aqui os 11 titulares e 2 jogadores prontos para entrar, um deles, disse-me o mesmo, guarda-redes suplente, teve que jogar 40 minutos na posição de ponta de lança. É a vida de um clube
que na época passada fez uma temporada extraordinária na Liga Abaixo, já se sabia das dificuldades que poderia enfrentar aqui nesta divisão de elite. Ainda assim, a equipa sai daqui de cabeça erguida porque deu tudo o que tinha perante uma das melhores equipas desta divisão de elite que luta pela subida ao Campeonato de Portugal. 8-0, Bruno Machado bisou, Marvin também bisou no jogo, os outros foi de Miguel Serrano, Pipo, Paulo Pinheiro e um autogolo de Bento. Nesta noite de sexta-feira despede-se o Nuno Gamito, marca o encontro consigo, esperemos na próxima sexta-feira, porque tal como disse o comunicado da Associação de Futebol de Évora, isto é para ser vivido dia a dia. Por isso esperamos estar aqui para a próxima ronda, na próxima sexta, no 1º de maio, às 21h. Boa tarde, boa noite, aliás, e bom fim de semana.